Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bonastation. E hoje eu estou aqui para conversar sobre cinema, moda e educação. E eu trouxe aqui uma convidada, a Carla, que é uma acadêmica do jornalismo da FURB, que vai debater um pouquinho aqui comigo, vai conduzir essa fala sobre um projeto que está sendo realizado no mestrado em educação da FURB em parceria com o curso de moda. Então fique ligado que o vídeo está apenas começando. Então, pessoal, eu tô aqui conversando via celular com a Carla Bucci, que nós vamos bater um papo agora então sobre cinema, educação e moda. Então, vou me apresentar aqui rapidamente. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Bona. Eu sou doutor em comunicação e linguagens e há mais ou menos uns 15 ou 16 anos eu tô atuando nessa área de pesquisa em cinema. Então, Carla, se apresenta aí para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla, eu sou estudante do 7º semestre de jornalismo da FURB. Então, Carla, vamos conversar um pouquinho então agora sobre o projeto de moda, cinema e educação. Então, eu vou contextualizar um pouquinho aqui o pessoal, essa questão do cinema, né? Eu acho que muitos sabem que o cinema já é uma arte que surgiu lá no final do século XIX. Nós sabemos também que a tecnologia ela andou de mãos dadas com o cinema e hoje em dia nós temos esse cinema espetáculo, né? Esse cinema maravilhoso que todos conhecem, só que lá no início não foi bem assim, né? Então o começo era um cinema bem primitivo, bem precário e ele começou então a se atualizar e com o passar do tempo ele não ficou sendo só apenas uma peça de entretenimento, mas também uma peça de educação. Então, logo no início do século XX, o cinema ele passou a ser utilizado como um subsídio educativo nas escolas, principalmente do Rio de Janeiro. E um dos pioneiros do cinema educativo aqui no Brasil foi o professor Jonathan Serrano, lá no Rio de Janeiro. E logo em seguida também nós temos o Roquete Pinto, que foram um dos precursores ali que começaram a utilizar o cinema dentro da educação. Então, desde o ano passado, desde 2019, nós estamos desenvolvendo no curso de moda e no mestrado em educação uma pesquisa que estuda alguns filmes que têm a temática em comum moda e de como isso pode contribuir na questão de ensino e aprendizagem. Professor, o que eu percebo é que muitas pessoas ainda têm uma visão um pouco simplista do cinema, como se fosse algo não superficial, mas que servisse puramente para entretenimento. Como que o cinema pode ajudar a contribuir para diversas áreas de educação? Então, perfeita colocação, Carla. Assim, ó, tem uma professora que ela tem um livrinho que é bem conhecido na área de comunicação e educação, que é sobre cinema e educação. Na real, o próprio título do livro é Cinema e Educação, que é da professora Rosália Duarte, que ela diz o seguinte, que a gente nunca deve exibir um filme em sala de aula e mostrar para os alunos que aquilo lá é realmente o que aconteceu. Na verdade, aquilo é uma representação do que aconteceu. Eu, por exemplo, assim, né, é difícil, às vezes as pessoas falam da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, então a primeira coisa que me vem na cabeça é a Scarlett O'Hara e o Clark Gable lá de O Vento Levou, né? Ou às vezes quando se fala do ato institucional número 5 do regime militar aqui no Brasil, logo em seguida vem Fernanda Torres na minha cabeça daquele filme O Que É Isso, Companheiro. Então tem que tomar muito cuidado, mas assim, não quer dizer que o cinema é só uma representação, ele não pode educar, claro que ele pode. E sei lá, filmes como Os Vingadores, eles podem educar? Claro que sim, dependendo do ponto de vista que você quer dar, né? Dependendo da forma como você trabalha determinadas contextualizações dentro do filme, ele pode perfeitamente ser utilizado como um subsídio educativo. E como é que isso funciona principalmente para a área de moda, que é aquela na qual a sua pesquisa está mais profundamente inserida? Então, na área de moda, nós temos alguns filmes recentes que trabalham a temática de moda. Então, nós optamos inicialmente, porque essa é a primeira etapa da pesquisa, né, que é de 2019 até 2020. Então, em julho ela encerra, em agosto nós começamos uma segunda etapa. Então, essa primeira etapa nós trabalhamos com 3 filmes, que é O Diabo Veste Prada, Coco Antes de Chanel e Sex and the City, que na verdade o filme Sex and the City ele é consequência de uma série de televisão de mesmo nome, né? E é interessante quando a gente fala do Sex and the City porque o próprio seriado Sex and the City ele é totalmente relacionado à questão de moda, né? Principalmente
a moda de Nova York, que é bastante conhecida, a cultura nova-iorquina, a própria cultura de Paris é bastante conhecida nessa área, que acaba se expandindo, criando conceitos e expandindo para o mundo inteiro. Então, nessa questão de moda, apesar de ser muito difícil você ter filmes relacionados à moda, esses filmes eles trabalham com algumas temáticas interessantes, algumas peculiaridades interessantes. Por exemplo, nós optamos por analisar esses filmes, eles foram assistidos 3, 4, 5 vezes, e nós optamos então por escolher algumas peculiaridades deles, que foram 3. A primeira era encontrar conceitos de moda, conceitos sobre o mercado de moda e sobre a história de moda. Então, a partir desses 3 conceitos, dessas 3 dimensões de análises, nós começamos a selecionar algumas cenas chaves. Tem aquela cena que é clássica do Diabo Veste Prada, e eu sei que a crítica não gosta muito do Diabo Veste Prada, mas a gente não está aqui para discutir o que a crítica acha, a gente está aqui para discutir essa questão educativa. Mas tem uma cena que, assim, que é muito interessante, que é quando a Andy, ela tá com outras pessoas lá no escritório da Miranda, e aí começa uma discussão sobre qual cinto utilizar. E aí tem um cinto que acho que é azul cerúleo, e aí a Andy, que não entende nada de moda, ela dá uma risada, e a Miranda olha para ela e pergunta do que ela tá rindo, né? E aí ela faz toda uma contextualização, né? Ela fala quantos empregos aquele azul ele acabou gerando em consequência de uma coleção, de um desfile de moda que foi criado por determinada pessoa e como que aquilo acabou se expandindo e criando um conceito no mundo inteiro, né? E assim, levando para a nossa realidade, ela mais ou menos diz assim, né? Aquele azul que você acha que é um azul comum, na verdade é um azul que vai virar tendência daqui a alguns meses e que você vai poder comprar lá naquela loja de departamento do shopping, né, que vai estar em fácil acesso. Então é mais ou menos assim que funciona o mercado de moda, né? Então ali a gente vê tanto uma dimensão de mercado quanto uma dimensão de conceito de moda. O próprio filme Coco Antes de Chanel, ele conta a história da Chanel. Então, como que foi difícil no começo, né, da estilista, de quanto ela batalhou. Então, ele vai trabalhando por digamos assim, até uma questão metalinguística, assim, né? Ele vai contando a história por trás da moda, de como ela funcionou, de como ela começou e todo o esforço que a Coco ela teve até chegar na marca famosa dela, que é conhecida no mundo inteiro. E o Sex and the City, acho que dispensa comentários. O Sex and the City é meio que um desfile de moda. Eu acho que as 4 meninas lá, sempre fantásticas no seriado e também no filme, então só ali, elas já desfilam toda uma coleção de uma época em si, né? Nesse sentido, o professor acredita que o cinema contribui para a popularização de algumas roupas, para definir o que vai ser tendência na próxima estação, o que está em alta, o que não está? Então, Carlos, o cinema sim, ele pode ajudar nessa questão de mercado também, até porque existe uma coisa que é o tal de merchan de moda, que são algumas grifes que acabam investindo em filmes, ou até mesmo lançando tendências. Eu acho que aqui no Brasil, quando a gente fala em filme, né, é meio que inevitável nós não pensarmos em Hollywood, né? Então, quando se lança alguma tendência de moda em Hollywood, aquilo assim tem uma abrangência global, assim, né? Mas quando a gente leva um pouquinho pro Brasil, nós vemos que isso tem muito em telenovelas, isso é mais cara de telenovelas, assim, né? Então, copiar o mesmo cabelo que a atriz está usando, ou querer utilizar a mesma roupa que o ator ou a atriz está utilizando na novela. Então eu acredito que sim, o cinema ele acaba criando uma tendência mundial de moda, no caso de moda, e aqui no Brasil a gente vê mais essa questão de telenovelas. Eu acho que as telenovelas elas são até mais fortes nesse sentido do que o próprio cinema. Eu lembro muito do papel da Juliana Paz na novela Totalmente Demais, que está sendo reprisada agora, inclusive. Eu lembro que na época que ela foi exibida, ela foi uma referência muito grande para várias mulheres, principalmente na questão de acessórios, na forma como ela se vestia. E a própria novela já trazia um pouco desse mundo da moda. Então acho que foi algo sempre que o público brasileiro gostou muito de consumir, né? Exato, é como se fosse assim uma educação para o consumo, né? Como se a telenovela estivesse educando a gente a consumir algo, né? Então, eu vou na vitrine na loja, ela está inspirada na novela das 8, a novela das 7. Professor, o que eu percebo é que muitas vezes, principalmente, vamos dizer, em novelas ou em filmes que são diretamente inseridos no mundo da moda, muitas vezes os conceitos, as ideias que eles passam são um pouco distorcidas.
são muito glamorizadas, vamos dizer assim. Como é que isso impacta nas pessoas, na formação dos estudantes de moda? Como saber diferenciar, trazer esses caminhos, separar aquilo que pode ser utilizado como conhecimento daquilo que é simplesmente a indústria do cinema? Então, assim, ó, o que acontece é o que eu tinha comentado antes da professora Rosália Duarte. Se você precisa contextualizar o aluno. Isso aqui é um filme de ficção, isso aqui é apenas uma obra que está sendo baseada em fatos reais ou até mesmo uma obra totalmente de ficção. Então é por isso que precisa localizar em tempo e espaço, porque querendo ou não, nós estamos falando do cinema. É algo fantasioso, não é algo real, né? Isso aí é ficção. Então eu acho que essa contextualização ela é necessária. E se for o caso, às vezes tem um filme ali que é muito fantasioso, por que não passar o filme, por que não passar um trecho do filme e depois mostrar na vida real como é, né? Então assim, na moda a vida real é assim, e lá no filme está representado dessa forma. Esses dias eu assisti o making of do filme O Quatrilho, que é um filme brasileiro de 95, e aí eles estavam entrevistando a figurinista do Quatrilho e ela mostrou assim um monte de vestidos, de blusas, de calças, enfim. E aí ela pega uma camisa laranja e ela disse assim, ó, naquela época, lá em 1910, 1915, não se utilizava isso aqui. Mas isso aqui é uma licença poética, né? Que eu acho que toda pessoa que faz uma obra fílmica, ela tem esse direito à licença poética. Então ela disse assim, ó, eu optei por usar uma blusa laranja porque eu achei bonito e é uma licença poética minha, então ela apresenta aquilo. Então isso eu acho bacana, eu acho interessante, mas quando a gente vai apresentar para os alunos, tem que falar para eles, né? Ó, não se utilizava esse tipo de roupa, não se utilizava o laranja no começo do século XX, então isso aqui é uma licença poética. Então aí vem essa questão do professor estar bem informado, se contextualizar primeiro para depois contextualizar os alunos em relação àquele cenário em si, enfim. E com relação aos resultados da pesquisa até o momento, o que você, juntamente com o seu bolsista e todas as pessoas envolvidas, tem percebido? Então, alguns resultados parciais que a gente já tem dessa pesquisa, elas estão relacionadas a alguns componentes curriculares. Eu até tenho uma cola aqui, tá? Então, o que a gente já encontrou aqui? Nós encontramos bastante coisas relacionadas a componentes curriculares da área de sociologia, a área de indumentária da moda, que também está relacionada um pouco à história, a história da indumentária da moda, que está relacionada à questão da sociologia também, a semiótica da moda, até mesmo a questão de editoriais fotográficos de moda, que o Diabo Veste Prada apresenta isso muito bem. Temos aqui também sobre criação de coleções de moda, temos sobre desfiles também, então são alguns resultados prévios. Então o que nós estamos fazendo? A gente está separando essas cenas, a gente está localizando elas dentro do filme, colocando isso em forma de texto para depois apresentar cientificamente, e também não só apresentar cientificamente, mas propagar isso entre os professores do curso de moda para que talvez isso possa contribuir no preparo de suas aulas, na ilustração de suas aulas e por aí vai. Poxa, que interessante, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada, tanto, na verdade, do cinema quanto da moda, que são algo aparentemente superficial, mas tem tanta coisa envolvida, né? Tem tanta história, tanto conhecimento que as pessoas, enfim, não conhecem e às vezes acabam julgando que seja algo pequeno. É uma pena, mas eu imagino que essa sua pesquisa, juntamente com o seu bolsista, deve contribuir muito para essa área de estudo aqui em Blumenau, na região, enfim, muito legal. Exatamente, porque esse é o nosso objetivo, não é só ficar por aqui não, é que nós possamos então disseminar esses resultados, não só com professores de Blumenau, mas que a gente possa dialogar então um pouco com o mercado local, né? Ver o que o mercado local ele pode também estar representado nesses filmes, mesmo que esses filmes sejam hollywoodianos. E isso é possível sim, a partir de exemplos de como as pessoas trabalham, de como alguns conceitos de moda são ilustrados aí no filme. Carla, agradeço muito o contato, eu espero que a gente possa fazer algumas parcerias aí, quem sabe conversar sobre outros projetos de pesquisa, outros cenários, outros contextos, e eu espero que quem assistiu a gente até agora também tenha gostado no nosso vídeo. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima!